Vamos então à segunda parte do capítulo 9. Nós vimos na primeira parte as explicações do irmão Cláudio para a Evelina e para o Ernesto, de que eles estão desencarnados, que ali é uma casa de repouso, um hospital onde eles foram atendidos no plano espiritual. E ele está ali, nós vimos na primeira parte, respondendo as perguntas da Evelina e do Fantino. Aí nós vimos aqui a Evelina colocar para ele: então morrer, qual a novidade em torno disso? Qual o maior interesse em nos reconhecermos redivivos? O irmão Cláudio coloca: as incógnitas da vida exterior, com os desafios delas resultantes, são as mesmas. Entretanto, se a criatura aspira efetivamente a realizar uma tomada de contas, encontra neste novo mundo surpresas muito fascinantes no estudo e redescoberta de si mesmo. Somos, cada um de nós, um astro de inteligência a perquirir e a aperfeiçoar por nós próprios. Então nós temos a capacidade de melhorar, de aprender, de estudar, de buscar a verdade, tanto desencarnado como encarnado. Aquele que se interessa, aquele que está buscando, aquele que quer mudar, quer melhorar, ele vai, se ele está fazendo isso aqui no plano terrestre, como encarnado, ele vai continuar estudando e aprendendo no plano espiritual. Aí depois vai precisar voltar aqui e provar aquilo que aprendeu, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando a prova, o testemunho daquilo que aprendemos. Ou não, né? Pedi, coloquei lá na primeira parte, para relerem Mensageiros, porque nos Mensageiros a gente entende muito bem isso e infelizmente a maioria de nós enfia o pé na jaca, vem para cá para provar o que aprenderam e só provam que não aprenderam nada. Infelizmente a maioria de nós está nessa situação. Ernesto sustentou o interrogatório: todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas à nossa? Olha a pergunta que ele fez. Nós sabemos que não. Estaremos todos ligados por sintonia. Eles estão ali naquele lugar por sintonia, por serem boas pessoas, merecerem um lugar intermediário e uma ajuda para passar pelo plano, né? Para passar pela descoberta do desencarne. Então vamos ver que eles não passaram pelo umbral, eles já acordaram ali no hospital. Vamos lembrar o André que ficou 8 anos no umbral. Então são espíritos merecedores de acordar sendo assistidos no hospital. Aí o irmão Cláudio vai colocar, ele pergunta: todos os mortos estarão em todos os lugares da Terra em condições idênticas às nossas? Impossível, coloca o irmão Cláudio. Revejamos superficialmente a humanidade encarnada em si e perceberemos algo do assunto. Contamos na Terra, de onde somos egressos, milhões de pessoas sensatas e espiritualmente desequilibradas, sadias e enfermas, instruídas e ignorantes, relativamente sublimadas, né, elevadas, e outras tantas ainda excessivamente animalizadas. Tem todo tipo de pessoa, de espírito, né, no planeta Terra. E cada um vai estar com o seu grupo de afinidade, ou seja, cada um no seu quadrado, como se dizia antigamente, cada macaco no seu galho. Confiantes e descrentes, amadurecidas na evolução ou iniciantes nela. Impraticável categorizá-las depois da morte, segundo um critério exclusivo. Cada qual estará em seu grupo e cada grupo em sua comunidade ou faixa de afinidades. Então ele está colocando aqui o que a gente está colocando, falando sempre. É sintonia. Por afinidade, como um imã, cada um se encaminha diretamente, né? O espírito se encaminha diretamente para a região onde a vibração é semelhante à dele. Então ele vai encontrar pessoas que pensam como ele, vibram como ele, sentem como ele, estão no mesmo estágio de aprendizado. Cada um vai junto com os seus afins.
nada fácil padronizar as situações dos espíritos desencarnados. Basta recordar que 150 mil pessoas aproximadamente por dia saem da circulação do ambiente físico na média flutuante de 100 por minuto, largando afetos, realizações, compromissos, problemas. Então vamos lembrar aqui que num capítulo anterior estava comentando que somos quase 3, aqui no livro, na época do livro, eram quase 3 bilhões de encarnados. Hoje somos mais do que o dobro disso. Então, se naquela época era 150 mil pessoas por dia, 100 por minuto, como hoje é mais do que o dobro, hoje é mais de 300 mil por dia e mais do que 200 por minuto, né, que desencarnam todos os dias. Ora, todos são filhos de Deus e recebem de Deus atenções e providências análogas do ponto de vista do amor com que somos envolvidos na criação, embora diversas nos modos múltiplos em que se exprime. Todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, e cada um vai se transformando conforme o seu caminhar, conforme o seu aprendizado, conforme as suas escolhas. O amor que nós recebemos é igual para todos, é como o sol. O sol brilha na plantação, brilha nos campos floridos, nos pomares e brilha no charco, brilha no pântano, brilha nos vulcões que estão em erupção. É o mesmo sol. Então, a emanação, a criação divina nos trata com amor a todos da mesma forma. A reação, né, com a assimilação e a transformação que fazemos dessa energia que nós recebemos é que depende de cada um. A flor vai fazer a sua fotossíntese, vai se alimentar, vai gerar sementes, vai gerar pólen que as abelhas, os bem-te-vis vão levar e vão polinizar e vão nascer novas flores. Os pomares, a mesma coisa, vão nascer novas árvores frutíferas e assim por diante. Cada um vai utilizar essa energia do sol, usar o seu talento, desenvolver essa energia e prosseguir no seu crescimento. Nós também, cada um de nós, vai usar as energias que o sol, a água, o ar, a vida, a troca fluídica e energética mental, né? A mentossíntese, como fala o André Luiz lá no livro Evolução em Dois Mundos, né? Nós nos alimentamos e realimentamos e nos alimentamos, fazemos um círculo virtuoso se essa energia for boa ou vicioso se essa energia for ruim, entre nós, espíritos, independente de estarmos encarnados ou desencarnados. Então, todos nós usamos do amor e da energia que recebemos de Deus, através de toda a criação, através do ar, através da água, do hidrogênio, do nitrogênio, de tudo que existe à nossa volta, que foi tudo criado por Deus. Nós, com o nosso trabalho, nos utilizamos dessa energia, desenvolvemos e devolvemos ela para o mundo conforme a nossa capacidade boa ou ruim. E assim nós vamos seguindo a nossa trajetória, encarnados ou desencarnados. No mundo vegetal, no mundo animal, no mundo hominal, encarnado ou desencarnado. Ora, razoável reconhecer que por muito se enfeitem externamente com as honras que lhes são prestadas pelos entes queridos, quando se despedem do mundo, os homens, quaisquer que sejam, chegam aqui como são. Nós podemos usar máscaras aqui no planeta, nós podemos dizer uma coisa e fazer outra, nós podemos montar uma imagem de bom pai, boa mãe, bom dirigente espírita, bom pastor, bom padre, bom isso por aquilo,
e por trás temos uma vida completamente diferente, um pensamento completamente diferente, estarmos ligados a espíritos completamente diferentes, aqui a máscara vai funcionar, aquele verniz de sociedade vai funcionar, mas a hora que nós deixarmos esse corpo físico aqui, passarmos para o plano espiritual, as máscaras caem e apareceremos lá exatamente como nós somos, sem nenhum tipo de hipocrisia. Porque haja um desencarnado, o louco não adquire o juízo de um dia para o outro, e nem o ignorante obtém a sabedoria por osmose. Depois da morte, somos o que fizemos de nós, na realidade interna, e colocamos-nos em lugar comparável com as possibilidades de recuperação ou com as oportunidades de serviços que venhamos a demonstrar. Então, exatamente como nós somos, ao desencarnarmos estaremos visível, a nossa aura vai estar visível, né? A nossa psicosfera vai estar visível no plano espiritual, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as marcas que temos na nossa psicosfera, no nosso perispírito, serão visíveis no plano espiritual. E vamos continuar o desenvolvimento conforme o nosso merecimento, o grau de estágio em que nós estivermos aqui, vamos aparecer lá. Estamos diante de trabalho imenso, anotou Fantini espantado. Sempre. Nós vamos trabalhar aqui na Terra para estudar, para aprender, para nos melhorar. Vamos continuar trabalhando no plano espiritual para aprender, para nos aperfeiçoar, para nos modificar. Esse trabalho é eterno, porque nós somos imortais, não vai parar nunca. Vamos trabalhar sempre. Vamos lembrar Jesus quando ele dizia que o Pai trabalha e ele também trabalha. E que quando ele diz que o sábado não foi criado para ser servido pelo homem, mas para servir ao homem. Porque Deus trabalha o tempo todo, então ele também trabalha o tempo todo. Nós, quanto mais conhecimento tivermos, menos estaremos junto da preguiça. Nós estaremos sempre trabalhando, mentalmente, estudando, aprendendo, realizando alguma coisa, prestando algum serviço, sendo útil, por menor que seja, sermos útil aos nossos semelhantes é o nosso objetivo. Vamos lá. Sim, no mundo dos homens, uma criatura não se modifica de improviso por haver atravessado o oceano de um continente para outro. Acontece o mesmo nos domínios do espírito. É uma metáfora que ele faz. Se nós atravessarmos o oceano, formos para a Europa, nós não vamos desembarcar lá na Europa mais sábios, mais bonitos, mais magros, mais inteligentes. Não, nós vamos desembarcar do avião exatamente como nós somos. A hora que nós fazemos a viagem para o plano espiritual, né, que a gente, como diz na mitologia, a gente transpassa o véu de Ísis, nós chegamos do outro lado da mesma forma que se chega do avião na Europa. Exatamente os mesmos. Há tempos, sublinhou Ernesto, li mensagens de entidades desencarnadas, merecedoras de crédito, relacionando os sofrimentos e conflitos que experimentaram em regiões inferiores, individualidades, aliás, que me pareceram senhorar largo patrimônio de recursos intelectuais. Então nós vamos ver aqui, nós vimos lá no começo do livro, o Fantini foi buscar leituras espíritas, foi buscar livros que falavam sobre o plano espiritual, e aí ele fala daqueles que sofrem, daqueles que estão em lugares onde a vida no mundo espiritual é bem mais difícil. Vamos lembrar os 8 anos que André Luiz ficou no umbral, né? Nada de admirar, coloca o irmão Cláudio, por imposição de nossas necessidades, nós mesmos estamos residindo em zonas dessas, na vizinhança das criaturas encarnadas. Então o irmão Cláudio está falando, nós estamos numa região umbralina, nós estamos numa região próxima da crosta terrestre, só que não é
um sofrimento tão grande como aqueles que estão em lugares muito difíceis de se conviver. Eles, por serem espíritos um pouquinho mais elevados, um pouquinho melhores, eles estão numa região de mais fácil aprendizado, foram atendidos num hospital, estão recebendo suco, estão caminhando nas flores, estão fazendo exercícios, sabe? É uma zona intermediária. Eles não estão nem próximos do que é o nosso lar, que seria um Brau 3. Estão ali num Brauzinho 2, digamos assim, 1,5, né? Mas já é uma região bem melhor que os umbrais mais difíceis, que os espíritos vão não por castigo, não existe castigo, vão por sintonia, vão ficar com seus iguais, vão ficar com espíritos tão difíceis, tão teimosos e tão materialistas quanto eles. Só a hora que eles se modificarem, como vamos lembrar o André Luiz, a hora que ele entra em oração verdadeira, a hora que ele realmente, sinceramente pede ajuda, aí sim ele é capaz de ver o Clarencio e receber ajuda. Porque antes o Clarencio se aproximava dele, mas ele fugia. Era ele que fugia do Clarencio, com medo da luz. Refiro-me às regiões tenebrosas ou infelizes, relativamente às quais ouvi tantas dissertações e onde se desarvoram tantos irmãos nossos. Olha o irmão Cláudio corrigindo. Fantini, precisamos certificar-nos, clareou o mentor, de que esses lugares não são infelizes, de vez que infortunados são os irmãos que os povoam. Não é o lugar que é infeliz, aí ele é colocado lá por castigo. Não, por sintonia ele vai para os iguais, ele é um infeliz, então ele vai com outros que são infelizes, eles montam uma região infeliz, mas porque ele, o espírito, é assim e vai com outros iguais assim. É o que ele diz aqui. Esses lugares não são infelizes, de vez que infortunados são os irmãos que os povoam. Os jardins e pomares que enriqueçam o manicômio deixarão de ser jardins e pomares porque existam enfermos a desfrutar-lhes as emanações nutrientes? Aí nós vemos aqui que tanto Fantini como Eveline fizeram cara de interrogação, né? Pois é, meu caro, as áreas do espaço, às vezes enormes, ocupadas por legiões de criaturas padecentes ou desequilibradas, estão circunscritas e policiadas, por maiores que sejam, funcionando à maneira dos sítios terrestres utilizados por grandes instituições para a recuperação dos enfermos da mente. Então, todos os lugares são circunscritos dentro daqueles que estão naquela mesma sintonia, precisando daquele mesmo aprendizado, e são vigiados por espíritos mais elevados, que estão ali o tempo todo vigiando e se acercando para aquele que tem condição, porque aprendeu, porque melhorou, porque está numa condição melhor, de mudar de grau, de passar de ano, ir para uma outra escola, onde ele vai aprender um pouquinho mais, vai ter um curso um pouquinho mais puxado. Você não ignora que existem doentes da alma consumindo larga faixa da existência nos hospícios acolhedores da terra. Isso acontece aqui também. Ladeando o nosso vilarejo, temos vasto território empregado no asilo a irmãos desajustados, aos milhares, mantidos e vigiados por muitas organizações de beneficência que trabalham no socorro fraternal. Então eles estão ali no centro de uma cidade. Vamos lembrar como o centro do nosso lar não eram todos os espíritos que podiam adentrar aquela região, só os espíritos mais elevados. O André Luiz vivia na periferia ali do nosso lar. O Fantini e a Eveline estão na periferia desse lugar também, que não é iluminado, não é uma região tão organizada nem tão elevada como o nosso lar, uma região mais baixa, mas também ali no centro são aqueles que têm mais esclarecimento, que têm uma posição
melhorada, e na periferia estão os irmãos desencarnados, menos esclarecidos, mais difíceis, com mais problemas, onde eles estão ali sendo tratados e sendo vigiados o tempo todo. Evelina, que não acreditava no que ouvia, objurgou insatisfeita. Mas, se nos achamos num plano espiritual, que dizer das construções sólidas vinculadas à arquitetura terrestre com que somos defrontados? Nenhum espanto quando ponderarmos que os edifícios no mundo dos homens nascem do pensamento que os esculpe e da matéria que obedece aos projetos elaborados. Já falamos sobre isso lá na primeira parte, né? Aqui verificamos o mesmo processo, diferindo apenas as condições da matéria, que se evidencia mais intensivamente maleável à influência da ideia dominante. Reflitamos no progresso da indústria de plásticos, na atualidade do plano físico de onde viemos. Vamos lembrar que estamos aqui nos anos 60, né? E perceberemos com mais segurança as possibilidades imensas para as edificações delicadas e complexas em nosso domicílio de agora. Naturalmente, também aqui estamos subordinados ainda às técnicas, às vocações, às competências pessoais e às criações estilísticas nos círculos das conquistas espirituais de cada um. O arquiteto que planeia uma casa e o obreiro que lhe cumpre as ordens não servirão de imediato em lugar do diretor da manufatura de tecidos e do operário que lhe atende às determinações. Ainda aqui, o escritor não faz a obra do músico, em ação de improviso. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição dos gênios polimorfos, apesar desses gênios existirem igualmente aqui. Então, cada um dentro do seu quadrado, cada um vai desenvolver lá no plano espiritual o seu talento, como já desenvolvia aqui na Terra. Então, aquele que for músico, que toca um instrumento, que se dedica à música, vai continuar estudando música, vai continuar sendo músico. Ninguém vai pegar ele e vai colocar ele para fazer uma construção, porque ele não vai ser um bom pedreiro. Aquele que era pedreiro, que era mestre de obras, vai continuar. Aquele que for médico, mas for médico de verdade, com alma, com amor ao próximo, aquele que realmente desenvolveu a medicina para ser útil e servir, ele vai no plano espiritual continuar sendo médico. Aquele que desenvolveu a medicina para ganhar dinheiro, para, digamos, ter status, como era o caso do André Luiz, vamos lembrar, André Luiz, tanto é que é um médico renomado, ele precisou mudar o nome dele para André Luiz, para que o Chico Xavier não tivesse problema, era um médico conhecidíssimo, renomado aqui no Brasil. Quando ele chegou lá, ele foi varrer o chão do hospital, ele não podia trabalhar como médico. Aqui ele não era um médico dedicado, amoroso, empenhado em ser útil, o dom da medicina. Ele era alguém que usava a medicina para ganhar dinheiro e como status. Então, o que ele coloca aqui, ainda que o escritor não faz a obra do músico em ação de improviso, precisa aprender música, precisa estudar, é a mesma coisa, não muda nada. Somos criaturas em evolução, sem havermos atingido ainda a posição de gênios polimorfos, né? De muitos tipos, de muitas formas, né? Apesar desses gênios existirem igualmente aqui. Então nós vemos alguns gênios desse aqui na Terra. Leonardo da Vinci foi um, que ele era engenheiro, ele era médico, ele era construtor, ele era padeiro, ele era químico, ele era você pega o currículo que ele apresenta para o rei quando ele chega, ele tem uma série de coisas, ele coloca lá no final, e também pinto. A pintura era o que ele menos considerava das aptidões que ele tinha. A senhora Serpa não conseguiu ocultar a incredulidade. Tudo parece inverossímil, asseverou. Nada se nos afigura mais inverossímil que a verdade, objetou o irmão Cláudio. No entanto, porque prefiramos por muito tempo a ilusão em lugar dela, a realidade não deixa de ser o que é. A verdade é a verdade, não importa se a gente goste dela ou não, e nós preferimos a ilusão,
A gente gosta de viver no nosso mundinho, nas nossas criações mentais, nos iludindo conosco mesmo, nos achando melhores do que somos, montando uma persona, né? Um personagem melhor do que aquele que nós recebemos, querendo mostrar para o mundo uma coisa que nós não somos. A gente adora viver nessa ilusão, posar bem para o Facebook. Mas a realidade, ela vai nos encontrar, se não for aqui, agora, pela nossa busca, pela nossa vontade de nos modificarmos, vai ser na hora que as máscaras caírem, quando nós desencarnarmos, mas que nós vamos enfrentá-lo, nós vamos, ou cedo ou tarde, a escolha é nossa. O professor discorreu ainda por dilatados minutos referente à vida e às condições da estância em que se demoravam, mas por fim Evelina se viu entotecida, fatigada, provisoriamente inabilitada a mais amplas ilações e, moça de fé profunda, valeu-se de um intervalo na conversação, procurando saber o peso da verdade, todas aquelas coisas que ela não queria assimilar, não queria acreditar que fossem verdade, fizeram com que ela se abatesse muito. Aí ela coloca: irmão Cláudio, não posso duvidar de suas afirmações, embora me custe a crer que estamos na posição de pessoas desencarnadas, conforme as suas expressões. Esteja certo de que não desejo perder de modo algum a sua orientação. Contudo, gostaria de tomar contato com um sacerdote, um padre católico, por exemplo. Ficaria feliz se pudesse entregar-me à prática da confissão, permutar ideias livremente com o diretor da fé que me formou o caráter, sem qualquer constrangimento da vida social. O amigo bondoso sorriu compreensivo e esclareceu: a igreja aqui está positivamente renovada. Posto que possamos encontrar representantes de todas as religiões terrestres, aferrados a dogmas, concepções estreitas, preconceitos e tiranias diversas do fanatismo, nas áreas vizinhas, em que se congregam milhares e milhares de inteligentes, rebeldes e perturbados. Ou seja, aqueles que aceitariam uma confissão, aqueles que estão presos a dogmas, a fanatismos, as coisas que não são reais nem verdadeiras, estão nas zonas inferiores, estão ali nos umbrais mais baixos, em regiões de sofrimento. Ali onde eles estão, a igreja está renovada, está dentro dos padrões da verdade. Vai ter templo de todas as religiões, de todas. O muçulmano vai encontrar seu templo, o budista, o crente, o católico, o espírita, todos vão encontrar os seus lugares para continuar os seus estudos e continuar a sua religião. Não há problema nenhum, mas dentro da verdade, dentro da luz do esclarecimento. Por isso que ele está colocando aqui. A igreja aqui está renovada. E essas colocações de confissões e esses dogmas criados só existem nos planos inferiores com aqueles que estão lá nos umbrais grossos perturbados. Aqui propriamente, os sacerdotes não a ouviriam em confissão de natureza religiosa. Enviá-la-iam a um dos nossos institutos de psiquiatria protetora, em que a irmã pode e deve ter a sua ficha para receber a assistência necessária. Porque como o problema dela é uma cristalização, ela está com a mente cristalizada nos ensinamentos, nos dogmas, nas coisas que ela acreditava, que ela acreditava ser verdade, ela precisa de alguém que estude a mente. Ela precisa de um hospital psiquiátrico, de um médico psiquiatra que vai tratar da mente dela para poder tirar digamos assim, desmaterializar essas cristalizações, né? Diluir essas ideias pré-concebidas e que estão tão fortes, tão enraizadas, que se cristalizaram dentro dela e aí impedem de seguir o aprendizado, impedem dela continuar a sua trajetória. Para tratamento, aparteu Fantini, tratamento e auxílio.
uma carteira de identificação para serviços de amparo e análise numa casa de supervisão espiritual das que me refiro, é valioso documento para que não estejamos aqui, nos primeiros tempos de adaptação, no lugar intermediário entre planos inferiores e superiores, sem assistência justa. Então, ir para uma casa de tratamento psiquiátrico, buscar a ajuda de um profissional para que ele possa tirar essas ideias, se modificar, começar, né, a sua reforma íntima, começar a sua busca interior, começar a se conhecer para continuar o seu aprendizado, o seu estudo. Se ali é uma casa intermediária entre os planos inferiores e os planos superiores, não tem pelo que sofrer desnecessariamente. Eles vão dar ali toda a ajuda que for possível para que aquele espírito que lá esteja possa se entender, se conhecer e continuar a sua caminhada, o seu aprendizado. Então ele coloca aqui. É indispensável que poupemos tanto quanto possível a dissabores desnecessários. Então, para que ter tristeza, ter um sofrimento desnecessário? O plano vai oferecer tudo o que for necessário para que a caminhada seja mais proveitosa, desde que o caminhante queira. É o livre-arbítrio dele ali que vai comandar. Ó, exclamou Ernesto entusiasmado, esse tipo de confissão me interessa. Se estamos mortos, olha a colocação do Ernesto. Ele não colocou esse tipo de confissão me interessa já que estamos mortos. Não, se estamos mortos. Então ele também está ainda duvidando. O irmão Cláudio coloca aqui. O seu se, olha o irmão Cláudio, o seu se obtemperou o mentor bem-humorado. Demonstra que você e Evelina me consideram um contador de histórias e verídicas. Então, uma forma politicamente correta, muito educada, do irmão Cláudio de dizer, vocês estão me chamando de mentiroso. Mas ele, educadamente, ele coloca, vocês me acham contador de histórias e verídicas. Vocês ambos estão desencarnados com raízes pregadas no chão da terra. Todavia, isto é natural. Aguardemos o tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. O tempo nos ajuda a melhorar, a crescer. A gente não pode superestimar o que a gente faz num dia. Não podemos fazer muita coisa. Mas também não podemos subestimar aquilo que nós fazemos em um ano. Porque em um ano nós podemos nos modificar, podemos aprender um instrumento, podemos aprender uma língua, mudarmos os nossos músculos se entrarmos numa academia, nos mudarmos interiormente se quisermos buscar o nosso interior e realizarmos a nossa modificação. O tempo é precioso. Nós temos que entender que o tempo funciona de forma diferente aqui na Terra e no plano espiritual. Por nós sermos imortais, nós temos o tempo, a eternidade, para estudarmos, para aprendermos. Lá no plano espiritual, temos o tempo todo que quisermos para estudar e para aprender. Aqui na Terra, o tempo é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Da mesma forma que o mergulhador mergulha com o tanque dele com determinado tempo, 1 hora, 2 horas de oxigênio, para que ele possa brincar, navegar ou trabalhar embaixo d'água, ele vai olhar lá no marcador e a hora que o oxigênio estiver acabando, ele vai subir, porque a hora que o oxigênio acabar, ele não respira mais ali embaixo. Nós também, a gente vem com o nosso tanque, com a hora para começar e a hora para terminar. O fluido vital, nós quando acertamos o nosso plano espiritual de reencarne, quando é montada a nossa logística do reencarne, lá nós temos o nosso cilindro, ele está cheio até um determinado ponto. Alguns até 10 anos, outros até 20, outros até 60, outros até 100. Cada um tem um fluido vital que vai lhe proporcionar
o oxigênio para estar aqui, o oxigênio para o escafandro, né, para essa roupa estar aqui mergulhada no planeta Terra para aprender. Então, como esse tempo ele já está cronometrado, nós temos que aproveitar esse tempo o máximo possível, porque nós não sabemos a hora que o oxigênio acaba e pura e simplesmente a gente volta para casa. É isso que acontece. Acaba, encerrou o assunto, terminou o nosso tempo aqui. E o que nós fizemos com esse nosso tempo aqui, nós vamos dar contas disso lá no plano espiritual. Olha, você recebeu 70, 80, 50, 40, 30, 20 anos. O que você fez com isso? Qual foi o seu aprendizado? Como você provou aquilo que você quis provar quando pediu para voltar para a Terra? O tempo é um presente. E um presente que a gente tem que saber se utilizar da melhor forma possível enquanto nós estivermos aqui encarnados. Porque o tempo pode modificar tudo. Basta que a gente queira se modificar. Ou para o bem, ou para o mal. Aí a escolha é nossa. Em meio de puras vibrações de confiança e simpatia, a senhora Serpa e o amigo solicitaram o apoio do mentor, a fim de que pudessem realizar contatos com alguma das instituições psiquiátricas da cidade, ficando estabelecido que atenderiam a isso tão logo a administração do hospital o consentisse. Então nós vemos que os dois pediram para fazer esse tratamento no hospital psiquiátrico, para receberem esse auxílio para a mente deles que não estava conseguindo assimilar o fato de terem desencarnado, e que o irmão Cláudio colocou que assim que o hospital permitir, né, a transferência deles para outro hospital, para o hospital psiquiátrico, eles seriam transferidos e lá vão receber o auxílio para poderem continuar a jornada. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.